Oi, gente, Roberto Rilo Bíscaro aqui. Até 1967, portanto, o ano que eu nasci, ser homossexual no Reino Unido era muito perigoso. Você podia passar o resto da vida atrás das grades, especialmente depois de 1895, final do século XIX, né, quando o escritor Oscar Wilde foi condenado a 2 anos e meio de trabalho forçado. Ou seja, se um escritor, né, super famoso da alta sociedade londrina foi condenado a 2 anos e meio, imagine pessoas comuns, entre aspas. E a polícia pegava mesmo, né? Você tem, por exemplo, nos anos 1950, o Alan Turing, que é super cotado e famoso nos meios de informática por ter começado a desenvolver o computador e tal, ele cometeu suicídio em 1954, é uma história notória, né? Esse cara ajudara a Inglaterra a quebrar códigos nazistas na Segunda Guerra. Várias pessoas dizem que se não fosse pelo trabalho do Turing, a Segunda Guerra poderia ter durado até mais tempo. Mas por atos libidinosos, leia-se aí, atos homossexuais, ele foi condenado à castração química e aí depois ele não aguentou a barra e se matou. Então era bem os jogos, né? Assim, o que a pessoa tinha a perder era muito grande na Inglaterra até 1967. Infelizmente, isso não é tão explicitado no filme Meu Policial, que tem lá no catálogo da Amazon Prime, tá? Poderia ser melhor explicitado. Esse filme é baseado num romance que, por sua vez, foi livremente inspirado numa história real. Esta história real é que eu queria ter visto na tela. Só que eu vou contar essa história real depois, lá pro fim do vídeo, numa sessão, não sei se é de spoiler, né? Porque essa história aí do filme é só inspirada muito livremente nisso que eu vou contar. Mas antes de continuar, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, eu agradeço bastante. Antes, quando eu for contar a história real, eu aviso, tá? Primeiro eu vou falar do filme. Então é assim, o filme se passa em dois tempos diferentes. Já adianto, mal conectados, e o filme tem 1h50, não sei o quê, do jeito que ele é. Poderia ser mais curto, ou B, poderia ter sido muito mais bem trabalhado. Mas vamos lá. Uma parte da história se passa aparentemente nos anos 90. Você tem um casal já na idade de estar aposentado, a tiazinha, ela resolve cuidar na casa dela de um outro tiozinho que tivera um AVC, portanto ele é incapaz de falar, né? O marido dela, o Tom, ele fica muito incomodado com a presença desse outro tiozinho e só fica para fora de casa, né? Uma desculpa para ele ficar andando com o cachorro e tal. Logo a gente percebe que tem alguma coisa, né? Alguma coisa entre esses dois no passado, ou essa mulher e o Patrick, que é o cara que está lá, sofreram o AVC, e aí quando ela começa a ler os diários do Patrick, a gente é transportado para a década de 50 e a gente vê então que aqueles dois caras, o que estava no presente da narrativa com AVC, era o Tom, que era um policial, e então ele era mais, entre aspas, casca grossa. Né? Nesses filmes de Inglaterra, a gente sempre tem que levar questão de classe social. Tá? Inclusive na história real que eu vou depois contar, a questão da classe social é muito importante. Mas então o Tom era um policial que conhece a Nora, parece que ela chama a moça, que é uma professora de crianças, né, que gosta de artes. E a Nora, eles também tem um outro amigo, que é o Patrick. Ele é curador de um museu. Só que logo a gente vai sacar que o Patrick e o policial lá, o Tom, eles vão começar a ter um caso. Tá? E aí, um dos grandes dramas do filme é o seguinte: o Patrick, que é o cara do museu, ele acaba vivendo a vida dele, entre aspas, um pouco mais abertamente do que o Tom tem coragem de fazer. Mas aí a gente não pode jogar pedra no Tom. No filme mesmo você vê como o Patrick pagou caro pelo que ele fez, né? O Tom, ele é assim, ele é o cara que gostaria de ter tido um romance gay e tal, só que ao mesmo tempo ele é o defensor da ordem, tá? E aí então você vai ter, no tempo presente, nos anos 90,
por que que aquela mulher pegou aquele cara para cuidar, né? Culpa, alguma coisa assim. E nos anos 50, o desenvolvimento do relacionamento lá entre o Tom, esse triângulo amoroso, tá? Oh, é tudo tão sem gracinha, gente. Desculpa. Ai, mas é tão legal porque a gente aprende como que eram os relacionamentos gays na época. Já vi umas 3, 4, 5, 6 filmes a respeito disso. Tá? Eu não achei que haja conexão entre os dois tempos, os anos 50 e os anos 90. A gente tinha que espremer essa conexão de pedra. Muito do que eu fiz como espectador do filme foi usar elementos de fora do filme, históricos ou iconográficos que eu já conhecia, tá? Então, por quê? Porque o filme ele não dá essas coisas. Então, ele é bem aquém do que ele poderia ter sido. Por isso que eu acabei sentindo a passagem do tempo. 1h50, você falava, isso não acaba, Senhor da Glória. E essas personagens, de forma geral, elas não passavam, na maior parte do tempo, de, sei lá, primeira, segunda rascunho de personagens. Porque, olha, você tinha ali a mulher que era homofóbica, você tinha o cara, o Patrick, mais libertário. Enfim, você podia discutir várias coisas, mas o que a gente tem é um filme um pouco frio, né? Partindo do pressuposto da história, de tantos elementos assim altamente combustíveis que eu tinha. E eu tive assim, sei lá se é porque a ideia desse povo que fez o filme é aquela que cinema de qualidade ou cinema de prestígio britânico tem que ser frio, tem que ser... não precisa ser frio, não precisa ser chato, né? Enfim, eu acho que é uma oportunidade perdida. Para quem talvez nunca tenha visto um filme como que era, né, a vida gay na Inglaterra nos anos 50, pode achar até maravilhoso. Mas, assim, para gente que já conhece alguma coisa, sabe que isso aí tá domado até, assim, é um piquinês e não um pitbull, como poderia ter sido, né? Ele não... A gente tem a sensação de perigo, porque tem uma hora lá que uma das personagens apanha pra burro na cela. Isso tem. Só que, assim, não é nada é totalmente desenvolvido. Nem esta sensação de perigo, nem a relação das personagens, as inter-relações das personagens, tá? Ao final do filme, porque há esse descompasso entre os anos 90 e os anos 50, fica assim, parecendo que só ela se arrependeu em fazer e fez isso, mas a gente depois, efetivamente, não sabe direito o que vai acontecer e o que aconteceu, enfim. É um filme só, nada demais, tá? Agora, a história na qual o livro foi baseado, né? O filme foi baseado em um livro, e esse livro foi livre, mas muito livremente inspirado por um caso real de um escritor britânico chamado E.M. Forster. Ele escreveu romances importantes como Passagem para a Índia, Retorno a Howard's End, Maurice, inclusive, foi publicado só depois que ele faleceu. Ele faleceu em 1971, já aos 90 anos. E por que Maurice foi só publicado depois que ele faleceu? Porque tratava sobre homossexualidade, né? Claro, aos padrões de hoje, Maurice não é nada. Mas para a época, e inclusive o William Foster tinha medo que causasse um escândalo. O William Foster era da alta sociedade britânica, né? Estudou em Cambridge, Oxford, essa coisa toda. E era um garoto franzino, um homem franzino, né? Meio efeminado. E quando esse homem, E.M. Forster, esse novelista, tinha 51 anos, ele se apaixonou, ele conheceu e depois se apaixonou por um policial, pelo Robert Buckingham, igual o Buckingham Palace. Bob Buckingham. O Bob Buckingham tinha 28 anos quando eles se conheceram. E o Bob Buckingham era, assim, o oposto do Foster. Na verdade, era o ideal do Foster. Ele era um garoto, né, um homem de classe trabalhadora, grandão, com mãozona, risadona farta. Enfim, era o bofe magia, o boy magia, que efeminado e
algo aristocrático. Foster fantasiava. E esses dois caras, eles viveram um relacionamento durante 40 anos. Mas o Bob Buckingham tinha que casar. E ele efetivamente se casou com uma enfermeira. Então, durante boa parte da vida do Foster, foi ele negociando, esses três pessoas negociando as suas vidas amorosas e pessoais. No final das contas, o Ian Foster e a May, né, a enfermeira, a esposa do Bob, acabaram guarda partilhada do Bob. Os dois aproveitaram o melhor que eles puderam do bofão, que era o Bob Buckingham, tá? A história, claro, sempre nessas histórias, especialmente na Inglaterra do século XX, a gente tem que pensar em questões de classe. Essa história seria muito legal ser contada em um filme, porque é óbvio que houve sim um relacionamento muito terno entre o Foster e a esposa do Bob, né? Eles dividiram esse bofão, bof magia, esse, né, garoto magia, boy magia. Só que, claro, o Foster sempre os presenteava. O Foster abriu as portas da alta sociedade, do mundo literário inglês, para essas pessoas. Ah, era por interesse. Muito mais sutil do que isso, né? Muito mais sutil. Que é uma coisa, por exemplo, que o filme do qual eu estou falando nesse vídeo, agora não estou falando mais, ok, ele não é essa história, mas ele não tem nenhuma das sutilezas que essa história real deveria ter se ela fosse filmada, tá? Eu quero crer, e a gente vê em fotos, que esses dois homens realmente se amaram. Só que o Bob também tinha a esposa dele. E você tem, por exemplo, o Foster foi padrinho do filho do Bob. E depois, quando o filho do Bob morreu, o William Foster passou a ser super mais amigo da esposa do Bob, consolando. Quando o William Foster teve um AVC, ele foi para casa do Buckingham. E aí teve uma época em que o Bob Buckingham meio que deixava ele de lado, assim, a esposa falou, não, ele é nosso amigo. E ele abriu as portas pra gente de um mundo que a gente não tinha, tá? Porque, assim, pode parecer hoje em dia estranho, né? Mas quando a Nora, May, desculpa, May, o nome da real é a May. Quando ela realmente descobriu que o marido dela transava com o Ian Foster, entre aspas, foi uma surpresa. Aí é que o Bob Buckingham deu uma afastada, como tipo tirando o cavalo da chuva, e aí a mulher dele disse que falou, não, ele é nosso amigo, a gente não pode deixar. E o Ian Foster acabou morrendo sob os cuidados da May na casa do Bob Buckingham e da May. Então, olha que história maravilhosa que é, né? Um arranjo muito peculiar em que era possível. Nossa, o cara traiu, não sei o quê. Ué, eles iam fazer como? Se nos anos, naquele tempo, ser homossexual era ilegal. Então, provavelmente o Bob deve ter casado por causa disso também. Ah, mas ele traiu a esposa, não sei o que. Bom, pelo jeito que está na história real, ela se adequou a isso muito bem, sim, senhor. Tá? Então, é essa história que poderia ter sido contada nesse filme. Ou, se eles fossem fazer uma adaptação do romance, como fizeram, né, que não tem nada a ver com a história, pô, fizesse uma coisa com um pouco mais de carne, né? Porque esse meu policial, do jeito que tá, tem muita carne, não. Tá louco, né? Tchau.